Concluí aqui a segunda carreira, fiz a curva de 80 correntinhas e cheguei aqui ao final com o último ponto baixo. Agora nós vamos para a terceira carreira. A partir da agulha eu vou fazer uma, duas correntinhas, venho aqui no centro, está aqui no meio, vou introduzir a agulha aqui no pé desse último ponto e vou puxar com um ponto baixíssimo. Aqui nós formamos um ponto. Pretendo chegar aqui. Vou fazer uma, duas correntes. E aqui nessa correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo, formando assim um ponto alto. Então estávamos aqui e caminhamos para cá. Então esse tapete aqui, a faixa dele não é ida e volta. É o formato circular. Eu estou circulando entre as carreiras. Por quê? Se eu fosse fazer carreira de ida e volta, uma carreira ia ficar assim, do lado direito, e a outra carreira seguinte ficaria assim, do lado avesso. Então ficaria aparecendo, entre uma carreira e outra, esses nozinhos. Então eu não acho que o trabalho fica legal. Para quem quiser fazer carreira de ida e volta, tudo bem, ok. Só que uma das carreiras intercaladas vão aparecer esses nozinhos. Então eu prefiro que fique assim, uniformes. Bom, feito isso, nós temos aqui, invertido, uma curva de 80 correntinhas, que foram as correntinhas iniciais. E para esta curva eu vou vir aqui, vou procurar o último Vzinho. Ele está aqui. Achei aqui o último Vzinho. No segundo ponto do Vzinho, eu coloco o alfinete como marcador. E aqui para a terceira carreira, eu vou iniciar com uma, duas, três correntes. E aqui nesse segundo ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir um ponto alto também. Então temos aqui 1, 2, 1, 2. Vou fazer mais dois pontos altos sobre os pontos que se apresentam na base. E contando com as correntinhas que eu levantei e mais 3 pontos altos, eu tenho um grupinho de 4 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer o Vzinho. São 2 pontos altos, subindo do ponto alto de base. E assim por diante. A cada ponto alto, um ponto V com 2 pontos altos subindo da mesma base. Temos aqui um V, 1, 2, 3, 4. E o ponto V. Ok? Então eu vou fazer isso, essa repetição, até chegar ao alfinete. Sendo assim, nós já estamos dando forma à nossa curva, que no caso é essa curva aqui. Ok? Então eu vou trabalhar seguindo essa repetição até o alfinete. Estou concluindo aqui o início da terceira carreira, estamos na curva de 80 correntinhas e o nosso tapete já começa a tomar a forma. Vou concluir aqui as 80 correntinhas. Quando eu falo isso, quando eu falo em 80 correntinhas, eu me refiro à curva de 80 correntinhas. Então aqui eu tenho um Vzinho, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Após eu vou fazer um novo Vzinho. E vou fazer aqui pontos altos. Observem que até chegar aqui ao alfinete eu fiz apenas 2 pontos altos. Foi o que coube nesse espaço aqui das 80 correntinhas. Não tem o menor problema. Eu vou retirar o alfinete e vou procurar aqui o próximo Vzinho. Aqui está o primeiro Vzinho. Então, aqui, na correntinha que corresponde aos 2 pontos que estão juntos
eu coloco o alfinete. Aqui nós temos um Vzinho de ponta cabeça, 2 pontos altos pela metade sem terminar, fechados juntos. Aqui nós já vamos ter uma curva com formato de U. Antes nós vamos percorrer a partir desse ponto alto até o ponto do alfinete, que está aqui, ponto alto sobre ponto alto. Nós estamos fazendo agora a linha reta. Vou continuar aqui com os pontos altos em linha reta até chegar ao alfinete. Bom, fiz aqui os pontos altos na linha reta. Agora nós temos aqui a curva em formato de U. Aqui nós vamos diminuir os pontos. Em seguida nós teremos mais uma linha reta e assim por diante. Quando nós chegarmos nas curvas que estão em formato de U, são aquelas curvas de 40 correntinhas. Então nós vamos fazer a diminuição. Vou procurar aqui o último Vzinho. Está aqui. Nesse ponto eu vou colocar a agulha, o Vzinho está aqui, nesse ponto eu coloco o alfinete. Vamos lá, a partir daqui do ponto, nós vamos fazer diminuição. Então nós vamos fazer 2 pontos altos sem terminar e fechar junto. Feito isso, 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito os 4 pontos, faço 2 pontos altos sem terminar, fechados junto. E assim até o ponto aqui do alfinete. Em seguida, vamos ter uma reta de 40 correntinhas, das 40 correntinhas. Em seguida, mais uma curva. Nós vamos fazer a diminuição, a reta, mais uma curva em formato de U, uma reta, e aqui a correntinha, ou melhor, a curva de 80 correntinhas, onde nós vamos aumentar os pontos. Então eu vou trabalhar até aqui o primeiro Vzinho dessa curva de 80 correntinhas e já volto para dar sequência, ok? Então até aqui não tem erro, é só seguir fazendo de acordo como se apresenta. Quando a curva estiver em formato de U, basta fazer a redução. Vem aqui no primeiro Vzinho ao contrário e começa a diminuição. Fazemos um Vzinho, 4 pontos altos, um Vzinho, 4 pontos altos, diminuindo. Ok? Então vou trabalhar, dar sequência aqui até chegar à curva de 80 correntinhas. Concluí aqui essa parte da faixa. Cheguei aqui à curva de 80 correntinhas. Aqui está marcado o alfinete. Vou concluir aqui essa parte. Aqui eu faço um ponto alto. No primeiro ponto alto aqui do Vzinho, retiro o alfinete. E aqui eu vou iniciar o aumento. Nesse segundo Vzinho, no segundo ponto alto do Vzinho, eu faço um Vzinho. Feito isso, 4 pontos altos sobre os 4 pontos altos da base. Um, dois, três, 4. Após os 4 pontos altos, um ponto Vzinho. E eu vou fazer assim até o último Vzinho aqui da nossa curva de 80 correntinhas. Então tenho aqui o último Vzinho. Vou colocar o alfinete aqui no segundo ponto alto do Vzinho e vou continuar fazendo essa sequência de Vzinho, 4 pontos altos, ponto Vzinho, 4 pontos altos, até a marca aqui do alfinete. Depois nós temos uma linha reta e voltamos a trabalhar a curva de 40 correntinhas em formato de U. Aqui nós vamos diminuir como eu tenho feito anteriormente. E assim por toda a carreira.
E aqui nós vamos ter a última curva de 40 correntinhas e uma reta de 40 correntinhas, ok? Então eu vou dar sequência, vou finalizar essa curva aqui de 80 correntinhas, vou fazer toda a faixa e ao chegar aqui ao final, eu vou mostrar como nós vamos iniciar a quarta carreira, ok? Então estou de volta, concluindo aqui a terceira carreira. Se você chegou até aqui, você tem isso aqui. Legal, né? Vamos lá. Para concluir a terceira carreira, vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui, essas últimas correntinhas. Para irmos para a quarta carreira, vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui no meio, aqui no centro, e vamos puxar a laçada com um ponto baixíssimo. Fazemos mais 2 correntinhas e aqui no meio, no centro, nós vamos introduzir a agulha e puxar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, vamos fazer mais 2 correntes. E aqui nessa correntinha, nós vamos contar aqui. Temos 1, 2 na terceira correntinha. Nós vamos introduzir a agulha e puxar com um ponto baixíssimo. Nós estávamos aqui, agora nós vamos inverter a faixa e vamos continuar trabalhando da mesma forma como se encontra. Aqui nós temos a primeira faixa reta, a linha reta. Em seguida, nós temos uma curva, que nós vamos aumentar os pontos. Em seguida, reta, curva, e é só trabalhar conforme os pontos se apresentam. Se a curva está assim, nós vamos aumentar, fazendo 2 pontos altos levantados do primeiro ponto alto de base, em seguida 4 pontos altos, ok? Após a reta, basta encontrar o primeiro Vzinho, marcar aqui com um alfinete e passar a fazer a curva. Até o último Vzinho da curva, está aqui. Marcamos e passamos a fazer a carreira reta. Então vamos lá. Aqui eu tenho um alfinete. Vou vir aqui no primeiro Vzinho da curva e vou colocar o alfinete no segundo. Temos aqui o primeiro ponto alto do V. No segundo eu coloco o alfinete. É aqui que eu vou iniciar o ponto V da curva. Inicio a quarta carreira com 1, 2, 3 correntes. Dou a laçada, venho aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo e faço um ponto alto. E vou seguir até o alfinete com pontos altos, em linha reta. Estou chegando aqui no ponto marcado com o alfinete. Chegamos na curva de 40 correntinhas. Vou colocar o alfinete aqui no último Vzinho da curva. No Vzinho eu coloco no segundo ponto alto. Continuamos fazendo a mesma repetição. Um ponto V, 2 pontos altos levantados do mesmo ponto alto de base, 3 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base. Feito isso, um ponto V. Quatro pontos altos e um ponto V. E é seguir essa sequência até chegar ao alfinete.
Após, nós vamos ter uma linha reta, curva novamente, e lembrando que quando chegar a curva de 80 correntinhas, nós vamos fazer a diminuição dos pontos, da mesma forma como foi feito anteriormente, ok? Basta seguir essa sequência. Eu vou percorrer toda a faixa e ao chegar aqui ao final, vamos dar início à quinta carreira, que tem uma modificaçãozinha e eu volto para explicar para vocês como modificar, ok? Vamos lá! Finalizei a quarta carreira, fizemos esta carreira aqui, agora eu vou iniciar a quinta carreira. Para fazer a quinta carreira, nós temos que chegar a esse ponto aqui. Então aqui na agulha eu vou fazer uma, duas correntes, venho aqui na base, vou introduzir a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar até a base seguinte, uma, duas correntes, venho aqui na base e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, na próxima base faço um ponto baixíssimo. Mais uma, duas correntes, temos aqui uma, duas, na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a quinta carreira, faço uma, duas, três correntes. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, faço um ponto alto. Bom, agora para explicar, eu vou pegar novamente o nosso gráfico. Bom, a quinta carreira nós vamos fazer assim. Então, para essa curva de 80 correntinhas, na quinta carreira nós não vamos fazer o pontinho V. Nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Não teremos aumento. O mesmo para a segunda curva de 80 correntinhas. Nós não vamos fazer o ponto V. Vamos trabalhar apenas ponto alto, um sobre outro, um ponto alto para cada ponto. Combinado? Nas curvas de 40 correntinha, nós vamos continuar diminuindo da mesma forma. Não muda nada, só muda esses dois detalhes. Nas curvas de 80 correntinhas, nós não vamos aumentar. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Combinado? Então vamos lá. Dando sequência, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui na linha reta, pontos altos. Sendo assim, eu vou marcar aqui no primeiro Vzinho contrário, que são os dois pontos altos fechados juntos, da curva que se forma um U. Aqui eu começo a fazer as diminuições da mesma forma. Ok? Vamos lá. Vamos fazer pontos altos sobre pontos altos. Como aqui, eu já tenho um Vzinho, são dois pontos altos, partindo de um único ponto alto de base. Eu não vou fazer o aumento, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E vou seguir fazendo os pontos altos sobre pontos altos até o ponto em que eu marquei aqui com o alfinete, ok? Bom, caminhei com pontos altos até o ponto marcado aqui com o alfinete, pontos altos sobre pontos altos, sem aumento, aqui na curva. Agora eu cheguei aqui na curva de 40 correntinhas,
Eu vou fazer da mesma forma, diminuindo. Então eu vou marcar aqui com alfinete no último ponto V. Está aqui o ponto V. No próximo ponto eu coloco o alfinete. E vou trabalhar a diminuição da mesma forma que eu trabalhei anterior. 2 pontos altos sem terminar, fechados juntos. E após 4 pontos altos. Os 4 pontos altos, novamente 2 pontos altos sem terminar, fechados juntos. E vou seguir continuando a mesma repetição. E vou trabalhar nas retas, ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui na curva de 40 correntinhas, vou fazer a diminuição. E quando eu chegar aqui na curva de 80 correntinhas, eu não vou fazer aumento. Vou passar com pontos altos sobre ponto alto. Combinado? Essa é a 5ª carreira do tapete náutico. Chegando ao final, eu volto para iniciarmos a 6ª e última carreira. Tem uma pequena diferença também da que nós estamos fazendo até agora, ok? Então vamos lá e nos vemos no início da 6ª carreira. Estou concluindo aqui a 5ª carreira, carreira número 5. Vou fazer aqui o penúltimo ponto alto da carreira e o último ponto alto da carreira. Agora nós vamos iniciar a carreira número 6 e última carreira da faixa. Vamos fazer aqui 2 correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui na base e fazer um ponto baixíssimo. Da mesma forma, vamos caminhar com 2 correntes. Aqui na base, um ponto baixíssimo. Duas correntes. Na base, um ponto baixíssimo. 2 correntes. Novamente, um ponto baixíssimo na base. 2 correntes. Aqui na correntinha, na terceira correntinha, fazemos um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Dar a laçada. Aqui onde eu puxei o ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto. Bom, feito isso, nós temos aqui uma reta e uma curva. Quando nós estivermos fazendo essa curva, nós não vamos fazer aumento. Deixa eu voltar com o nosso diagrama. Dessa vez ele está assim. E assim como eu fiz na carreira anterior, quando houver curva, dessa forma, nós não vamos fazer aumento. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando chegarmos aqui nessa curva maior de 80 correntinhas, nós vamos continuar fazendo as diminuições. Da mesma forma, ponto V, fechado junto, 2 pontos altos fechados junto e 4 pontos altos. Meio ponto alto, fechado junto e 4 pontos altos. Da mesma forma, por toda a carreira e finalizando com a 6ª carreira. Eu vou finalizar a carreira. Finalizei a 6ª carreira. Está aqui, eu cortei a linha, um tanto assim mais ou menos, porque nós temos ainda que fazer a ligação das 2 pontas. Agora só falta trançar o tapete.
Quanto ao barbante do cone com 2 quilos, sobrou bastante. Eu acredito que dê para fazer mais uns 2 tapetes e meio. Sobrou bastante do cone de 2 quilos. Eu acredito que um cone de 700 gramas dê para fazer um tapete como esse, nesse tamanho, e ainda sobre barbante, ok? Agora vamos partir para o trançado, vamos trançar o tapete. E para você que acompanhou a aula até aqui, parabéns, atingiu esse objetivo. Então, como eu disse no início do vídeo, basta seguir esse diagrama. Eu vou passar ele aqui devagarinho. E com esse diagrama dá para se ter uma noção legalzinho de como fazer o tapete, ok? Então vamos partir para a parte final, que é a parte mais interessante e divertida. Vamos trançar esse tapete. Esse aqui é o restinho do barbante que eu deixei para fazer a costura. Nós vamos posicionar dessa forma. Em seguida nós temos essa reta com uma curva de 40 correntinhas. Deixo nessa posição. A próxima curva eu vou deixar nessa posição, e a próxima reta eu vou passar ela aqui por baixo dessa curva. Passo aqui por baixo. A reta fica então embaixo dessa curva. Tenho aqui a próxima curva. Eu vou passar a próxima reta aqui por baixo dessa curva. Aqui eu tenho uma próxima curva de 80 correntinhas. Eu vou pegá-la e passar por baixo dessa reta. Passei por baixo da reta, vou trazer de volta essa curva para cá. Ficando assim. A seguir eu tenho mais uma curva de 40 correntinhas. Eu vou passar a faixa sob essa curva. Então vamos passar aqui por baixo. Segurar aqui para dar apoio. Agora o restante, essa faixa, eu formei aqui uma curva. A faixa eu vou ter que passar aqui por baixo dessa reta. Então vamos lá. Eu pego aqui a ponta para ficar mais fácil. Vou passar aqui por baixo. Feito isso, essa reta eu tenho que passar por cima dessa ponta que está aqui atrás. E eu tenho que sair aqui por baixo dessa curva.
Tenho aqui mais uma curva de 40 correntinhas. Eu vou passar aqui por cima dessa faixa, sair aqui por baixo e sair aqui. Passo por cima dessa faixa, saio aqui dentro. Saí aqui dentro. Agora eu tenho o restante aqui da faixa. Eu tenho essa curva aqui de 80 correntinhas que está embaixo. Vou passar por cima dessa faixa e sair aqui dentro da correntinha, da curva de 80 correntinhas e puxo. Tem que ir ajustando. Já está quase formado. Agora aqui nós temos uma curva de 40 correntinhas. Eu vou passá-la aqui por cima dessa curva, por baixo dessa faixa. Ok? E vou passar aqui por cima dessa faixa, encontrando a ponta que está aqui atrás. Aqui está a ponta, ela também está aqui atrás. Está assim. Agora é só dar uma forçada, colocar as carreiras direitinho e fica formado o nosso tapete náutico. Agora é só uma questão de puxar, arrumar onde está pegando e ele vai ficar direitinho. Agora vamos para o lado do avesso. E aqui eu vou fazer a costura. Com a agulha de crochê mesma que nós fizemos todo o trabalho, eu vou fazer a costura. Venho aqui no primeiro ponto e vou apenas entrelaçar as duas pontas. Uma costura simples, não precisa perder muito tempo com a costura, porque essa costura vai ficar no avesso do tapete. Se alguém preferir costurar com a agulha de mão, também. Tudo que facilite a sua vida. Costumo facilitar as coisas assim no crochê. Não gosto de muito trabalho, não. Desde que saia bem feito, bem acabado, né? Aqui eu faço um pontinho, dou um nozinho. Em seguida é só arrematar a linha, esconder a linha aqui. E temos aí o nosso tapete náutico. Sem muito segredo, na verdade, né? Depois é só ajeitar o tapete, alinhar todas as partes dele, que ele vai ficar direitinho. Para quem preferir, eu aconselho ou costurar as partes ou colar de alguma forma. Porque ele é um tapete entrelaçado, ele está solto no meio, mas se você puder costurar, colar,
Fica legal também, ok?